Olá, hoje nós vamos fazer uma aula diferente, uma aula de Direito Penal, é a primeira aula de Direito Penal do nosso canal. Então, para vocês, em especial meus alunos, eu quero que vocês prestem atenção porque vai ser um resumo muito breve acerca da teoria do crime e aí nós vamos falar da classificação dos crimes, ok? Bem, primeira coisa, vamos falar do crime. Crime é toda conduta típica, ilícita e culpável, teoria tripartite, ok? Bem, nós temos que na tipicidade eu tenho 4 elementos. A conduta humana, que vai ser uma ação ou uma omissão, que vai estar atrelado a um elemento subjetivo, dolo, intenção ou culpa, que aí eu tenho aqueles outros 3 elementos, negligência, imperícia e imprudência. Primeiro requisito da tipicidade. Segundo, o nexo de causalidade. O nexo é a relação entre o resultado e a ação, a conduta do agente. O resultado é qual é o resultado material, qual é o resultado naturalístico que aquilo ali alcançou. Qual é o resultado para o direito penal. E por fim, a tipicidade, que é a substituição do fato à norma. Ou seja, que eu tenho um fato e ele está escrito na norma penal. Okay? A ilicitude do ato, ela vai ser atrelada ao desrespeito da norma. Ou seja, tu comprometeu, tu agiu de forma contrária à norma. Okay? Então ele traz esse cordão de antijuridicidade. Quando você vai lá e ofende, agride a norma penal. E aí, por fim, eu tenho a culpabilidade, que também é entendido como requisito de aplicação da pena. E aí nós temos 3 elementos: impoex, imputabilidade, potencial conhecimento da norma e exigibilidade de conduta diversa. Inimputabilidade, a gente sabe que menor de 18 anos, quando a gente tem as crianças, a gente tem os inimputáveis, aquela pessoa que tem debilidade mental. Então, inimputáveis, que não vão aplicar a pena, eu tenho medida de segurança, eu tenho internação. Okay? Eu tenho ali potencial desconhecimento da norma. A pessoa sabe que aquilo ali pode ser isso, ou então ela não tem conhecimento da norma sobre a ilicitude daquele ato. Lembra do exemplo do camarada que foi lá e tirou uma casca de uma árvore que era proibida, era guardado pelo IBAMA, enfim, pelos órgãos de proteção geral, e aí não poderia, e ele causa um dano, mas ele não tinha como saber. E aí eu tenho as possibilidades acerca do erro de proibição, de ou minorar a pena, ou então excluir a própria aplicação da pena. E por fim, eu tenho a exigibilidade de conduta diversa. Quer dizer, um cidadão médio, naquela situação, ele teria outra possibilidade de conduta, se não aquela. Então, esses são os elementos da teoria do crime na teoria finalista tripartida, ok? Bem, há alguns estados que tenham já questionado a questão da culpabilidade como requisito de aplicação da pena e não como integrante da pena, do crime, perdão. Então, nesse caso, é uma corrente minoritária que não deve ser levada à frente como absoluto. Lembre que a nossa teoria, a teoria finalista tripartida, tranquilo? Bem, sobre a classificação dos crimes, eu tenho a classificação quanto ao sujeito. E aí o crime pode ser de mão própria, quando é um indivíduo especial. Por exemplo, um servidor público, quando vai cometer algum daqueles crimes ali contra a administração, peculato, corrupção. Ou então, no caso da mãe que acabou de parir a criança, e aí eu tenho um sujeito ativo, a mãe, sujeito passivo, a criança, sob o estado puerperal, eu tenho chamado crime de infanticídio, é um crime de mão própria. Então eu tenho um sujeito especial. Na outra via, eu tenho um crime comum, que é aquele que pode ser realizado por qualquer indivíduo, ok? Bem, sobre a conduta, eu tenho que o crime pode ser advindo de um ato comissivo, ou seja, uma ação, ou omissivo, deixar de fazer alguma coisa. Exemplo, omissão de socorro, agir, assassinato, homicídio, você foi lá e buscou o resultado, tu agiu. Homicídio, tu deixou de agir, ok? Bem, sobre o resultado, aí o resultado precisa de atenção, por quê? Eu tenho crimes materiais, que é quando ele produz o resultado naturalístico, ou seja, homicídio, eu atirei, causei um dano e a pessoa veio a óbito, eu produzi um resultado naturalístico. Ou formal, onde eu pego somente a conduta e ela pode ou não produzir um resultado. E aí o exemplo que a gente comenta em sala é o caso da corrupção. Exigir vantagem indevida. O verbo é exigir e não alcançar a vantagem indevida. Ele pode atingir a finalidade, ou seja, o resultado material, ou não, mas o verbo, a tipicidade vai estar atrelada com essa conduta do caminho. Então eu vou verificar a conduta, mas não o resultado. Ele se consuma com a conduta e não com o resultado material. Pode alcançar ou não. E aí eu tenho os crimes de mera conduta, que são crimes que não vão atingir o resultado naturalístico. E o exemplo doutrinário mais comum deles é a questão do porte de arma, porte legal de arma. Se
tu está portando ilegalmente uma arma, qual o resultado naturalístico que aquilo lhe vai causar? Bem, o simples fato de estar portando aquela arma, ela é uma conduta que já vai atrair para si uma proibição normativa. Então ele se consuma com o simples fato de estar conduzindo aquilo. E ele não vai produzir um resultado naturalístico, por quê? Porque se ele utilizar a arma para qualquer outra situação, ele vai ser punido por aquela situação que ele gerou, ok? Bem, sobre a intenção. Eu tenho que crimes vão estar sempre atrelados a esse elemento subjetivo de qual a intenção do agente. Se tu queres matar alguém, eu tenho um ânimos necante de produzir o homicídio. Se eu quero dar um dano, alguma coisa desse tipo, eu consigo verificar o dano da intenção. Mas existem situações onde o crime vai ser um crime de perigo abstrato. Por exemplo, eu coloco aqui, vai presumir que o tráfico, ele por si só, ele vai ofender a coletividade. E o fato dele ofender a coletividade, por si só, presume-se que aquilo ali atrai um perigo. Então, nesse caso, eu tenho um crime de perigo abstrato, porque ele não vai causar um dano direto, evidente, mas ele presumidamente atinge a coletividade. Bem, superado isso, eu não adentrei muito na questão do perigo individual, concreto individual e coletivo. O individual seria a questão de atingir o indivíduo, coletivo da possibilidade da coletividade. Bem, no momento, eu tenho um instantâneo, que é quando o crime se consuma naquele momento. Então, exemplo, eu atirei para matar e matei. Então, eu tenho a consumação instantânea. O fato de eu ter atirado para matar, ainda que eu não alcance o objetivo, ainda que seja na forma tentada, mas ele se consuma no ato. Agora, o permanente não. Ele vai se prorrogar no tempo. Então, imagina, um sequestro. O sequestro, ele vai se renovando a cada segundo que aquela conduta delituosa vai continuando. Então, ele vai seguindo sequestro, até o fim daquela conduta. Então, ela sempre vai se renovando, o que é diferente de crime continuado. Porque o crime continuado tem uma conduta aqui, uma conduta aqui, uma conduta aqui, uma conduta aqui. Então, eu tenho uma continuidade delitiva, mas eu não tenho uma permanência delitiva. Permanência é, eu sigo o modus e vou prolongando ele ao longo do tempo. O crime continuado eu tenho várias condutas, o que é diferente, ok? Então, instantâneo, eu causo um resultado, roubo, fui lá, mediante violência, grave ameaça, e esbolhei a propriedade, tolhi a propriedade do bem imóvel alheio. Então, naquele momento, consumei, instantâneo. Sequestro, porte ilegal de arma. Enquanto eu estiver com a arma comigo de maneira ilegal, estiver portando ela, eu vou estar renovando aquela conduta. Então, é um crime permanente. Tranquilo? Bem, quanto ao número de agentes, eu tenho que, ou ele vai ser unissubjetivo ou plurissubjetivo. Cuidado! Unissubjetivo não quer dizer que é só um agente sempre. Quer dizer que, para a consumação daquele crime, basta somente um. Mas, se eu tiver mais de um agente envolvido, eu vou ter concurso de pessoas. Homicídio. Eu preciso de quantas pessoas para matar o indivíduo? Uma já é suficiente. Mas, se eu tiver 3, eu tenho um crime que é unissubjetivo, ou seja, somente uma pessoa bastaria, mas eu vou estar em concurso de agentes. Tranquilo? No caso do plurissubjetivo, são crimes que precisam, obrigatoriamente, de mais de um agente para ser consumado. Então, quando eu tenho ali a questão da rixa, quando eu tenho a questão da associação criminosa, lembra lá de quadrilha, lá atrás, que depois virou associação criminosa? Eu precisava de mais de 3 agentes para que eu tivesse a formação de quadrilha. Nesse caso, eu preciso de mais de um agente, obrigatoriamente, para que eu possa ter aquele tipo de crime. E por fim, então, eu tenho o modus operandi, a forma como ele vai ser operado. E eu tenho de unissubsistente e plurissubsistente. Esse é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que lembrar do intercrimes. O que é intercrimes? É o trâmite até a consumação do crime. E aí eu tenho 4 fases: cogitação, preparação, execução e resultado. Na plurissubsistente, eu tenho que vários atos vão fazer com que acarrete naquele resultado. Então veja, homicídio, eu penso, eu me preparo, compro uma arma, eu executo, dou o tiro. E aí, na execução, eu posso atingir o meu resultado de matar ou não. Então, eu consigo separar em vários atos. Agora, unissubsistente, eu quero xingar uma pessoa. Eu cogito, eu posso preparar. Agora, quanto da execução barra resultado, quando eu vou lá e xingo a pessoa, tanto a minha execução quanto o resultado são imediatos. Então, o fato de eu xingar e, ao mesmo tempo, falar do xingamento
ele vai tanto proceder como uma execução, ou seja, a minha fala executando, e enquanto eu estou falando, ele já está produzindo resultado. Então eu tenho que misturar esses dois conceitos e eu tenho uma confusão entre o resultado e a execução ocorrendo no mesmo momento, ok? Já no caso do plurissubsistente, não. Eu tenho vários atos para alcançar o meu resultado final, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.